A superlotação de leitos é rotina na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que atende cerca de 3,5 milhões de pessoas. A implantação de uma nova unidade é discutida. As condições de atendimento na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto ainda não são ideais. Com todos os leitos ocupados, pacientes em macas estão nos corredores, à espera de internação. O local é referência no pronto atendimento de casos graves e crônicos e recebe usuários das regiões de Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos e Franca. Operar acima do limite de capacidade é rotina, mas segundo o coordenador do HC, não dá mais para trabalhar nessas condições. Precisamos de medidas mais imediatas, né? Eu acho que as medidas mais imediatas aí, acho que seria a compra de leitos, a abertura de novos leitos, a compra de leitos aí pelo poder público, municipal, estadual, de leitos de terapia intensiva, de leitos de enfermaria, e aí depois eu teria que estudar outras medidas aí a longo prazo, né? A mesma nova unidade de emergência, um novo prédio, eu acho que faz parte aí do plano, né? De um plano, mas isso aí é uma coisa a longo prazo, né? No último dia 26, o hospital precisou interromper a regulação de novos pacientes da região. O portão de entrada de ambulâncias chegou a ser fechado, algo nunca registrado ao longo da história. O superintendente da unidade já havia emitido alerta de colapso. A unidade de emergência, ela emite um alerta para os órgãos de saúde quando ela está sobrecarregada e não tem condição mais de acomodar nenhum paciente, pedindo para não mandar paciente. Em 2021 foram 71 alertas desse. Hoje, esse ano, 3 primeiros meses foram 35. Então, esse é um sinal importante de sobrecarga que a unidade de emergência está experimentando. Isso, obviamente, está relacionado com o aumento da população, com a situação mais grave de pacientes que ficaram aí na pandemia e que agora estão procurando, né? E a unidade de emergência, ela não tem mais espaço para crescer. A construção de uma nova unidade de emergência do HC é estudada pela direção há pelo menos 3 anos. Um projeto chegou a ser apresentado ao Conselho da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, mas foi engavetado com a chegada da pandemia. Essa nova unidade precisa ter capacidade para atender pelo menos 600 pessoas. Localizada numa área de acesso mais fácil, a UE nossa hoje não é de acesso adequado, de preferência perto do anel viário, que você tivesse condição de pouso de helicóptero, coisa que também não acontece lá na unidade atual, da maneira que eu acho que a cidade e a região merecem aí uma análise nessa direção. A Prefeitura também enviou um ofício ao governo estadual solicitando a construção de uma nova unidade. A localização sugerida é um terreno próximo ao Anel Viário Sul. Em visita à cidade, o governador Rodrigo Garcia disse que vai avaliar essa possibilidade. Nós sabemos, então, que nós temos muita demanda na urgência e emergência e, como governador, vou sim avaliar as demandas e saber o que mais nós podemos fazer para melhorar o atendimento à saúde aqui no HC de Ribeirão Preto. Apesar da sinalização do Estado, esse médico diz que a ampliação do atendimento é uma necessidade urgente. O aumento do espaço físico deve vir acompanhado da contratação de profissionais, também em falta no hospital, que atende uma população estimada em 3,5 milhões de pessoas. Então a situação tem que ser resolvida agora, de imediato, tem que haver a contratação imediata de funcionários de todas as áreas, não só médicos, para reestruturar, para usar no máximo da potência do HC hoje que existe e de imediato também medidas que ampliam o HC e o seu atendimento. Opinião compartilhada por esse advogado, especialista em direito à saúde. Uma estrutura de atendimento sobrecarregada dessa maneira é um risco, tanto para os pacientes quanto para os funcionários. É um risco para os dois lados, porque o paciente ele tem que ser tratado com dignidade. E o que se vê é um descaso, né, do serviço público. E também os profissionais, eles têm que ter um ambiente tranquilo de trabalho. Lógico que uma UTI nunca é tranquila, mas só que sobrecarregar esses profissionais, tanto os médicos, os enfermeiros que trabalham na linha de frente, eles também vão sofrer alguns danos, tanto físicos quanto mentais, e não vão conseguir desempenhar a função como deveria. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Sobre essa decisão da Justiça, o hospital informou que a liminar está sendo integralmente cumprida e a unidade apresentará recurso oportunamente.
E a Justiça de Ribeirão Preto determinou a proibição do fechamento e interrupções dos atendimentos na unidade de emergência do HC sem autorização prévia da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Caso a unidade descumpra essa decisão, a multa diária é de R$ 1 milhão e os responsáveis poderão responder civil e também criminalmente. A decisão é da juíza Lucelene Aparecida Canela de Melo, da 2ª Vara da Fazenda Pública, que atendeu aí a um pedido do Ministério Público após a instituição ter fechado as portas temporariamente em razão então dessa superlotação que ocorreu no dia 26 de abril. O hospital informou que a liminar está sendo cumprida e pretende recorrer dessa decisão. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o especialista em administração, Rafael dos Anjos. Rafael, como nós podemos analisar então essa decisão da Justiça aqui de Ribeirão Preto, que determinou até multa diária de R$ 1 milhão caso a unidade de emergência volte então a interromper os atendimentos? Ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. É bem importante a gente falar que é um caso peculiar, é uma exceção da exceção que foi o que aconteceu em Ribeirão Preto. A diretoria do hospital, por uma situação de calamidade, alegando que não conseguiria mais atender mais pacientes no HC, ela vai lá e fecha a entrada do portão do HC. O que ocorreu? O Ministério Público, de posse dessa informação, fotografou o local e entrou com uma ação civil pública, solicitando a imediata reabertura da unidade. Agiu corretamente o Ministério Público. A gente tem que lembrar que existe a questão da vaga zero, que ainda que não tenha vaga disponível, o hospital em situação de emergência é obrigado a responder, a atender o paciente. Por que isso? É melhor ter o paciente dentro do hospital do que fora dele. Ocorreu nesse caso, o caso de uma criança que não conseguiu atendimento e acabou que teve uma mobilização da sociedade para atender essa criança de forma de urgência na rede privada. Ora, o poder público poderia muito bem fazer isso, mas não fechar a porta de maneira abrupta. Poderia contratar leitos da iniciativa privada para conseguir atender e evitar que a população ficasse na mão num caso tão importante de um hospital de referência nacional como é o HC aqui de Ribeirão Preto. Agora, Rafael, essa mesma justiça já deveria ter pedido também uma solução para o governo do estado? Aí são situações diferentes, André. O que a gente precisa entender? Quem tem que solicitar isso, analisar, verificar, investigar, é o Ministério Público. Apesar da gente pensar que o Ministério Público é membro da Justiça, ele não é, ele faz parte do Poder Executivo. Então, cabe ao Ministério Público agora investigar mais a fundo o que ocorreu na unidade de emergência, porque parece que a gente está diante de um caso de falta de planejamento. A gente teve uma questão de pandemia, que já se imaginava que ia aumentar os casos de emergência logo após esse período pandêmico. Ou seja, por que a gente não se preparou para isso? Quais foram as medidas que os gestores não tomaram? Para chegar numa situação de tal extremidade, algo ocorreu, uma falha no planejamento muito grave. Então a Justiça só fez o que o promotor pediu na ação civil pública, que foi restabelecer o atendimento de urgência e emergência no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Agiu muito bem a Justiça de Ribeirão Preto, atendendo ao maior interesse da população, que é a vida. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Grande abraço, André, eu que agradeço. Até a próxima.